A carta aos Romanos, nós já vimos isso em semanas anteriores, já vimos isto várias vezes, que ela tem como propósito encorajar os crentes de Roma, e por isso nós podemos perceber como a palavra não muda, ela permanece. E esse encorajamento que teve no primeiro século para aqueles crentes, essa palavra tem tido ao longo de todos os séculos e tem tido para nós, para mim, eu falo por mim, eu creio que para outros irmãos, eu tenho visto as reações, eu tenho ouvido a forma como os irmãos têm reagido. Eu tenho visto como os irmãos têm reagido à pregação, à carta de Romanos, e é uma carta que nos pode encorajar hoje também. Ela tinha esse propósito de encorajar os crentes lá em Roma, e eu desejo que ela cumpra esse propósito de encorajar os crentes em Alfragide, na Amadora, em Portugal, hoje, a partilharem a sua compreensão e o mistério, ou ministério do Evangelho, o mistério que foi revelado em Cristo, e há uma missão de partilharmos o Evangelho, o ministério que nos foi deixado pelo Senhor Jesus. E o Evangelho é esse meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele, porque nós somos necessitados. Nós, seres humanos, homens e mulheres, nós somos necessitados, somos carentes. Nós somos fracos, nós temos necessidades morais e elas precisam ser satisfeitas através do Evangelho, do entendimento do Evangelho. Diante de Deus, essa satisfação das necessidades morais diante de Deus e também diante das relações que nós estabelecemos aqui com pessoas, entre nós mesmos. O Evangelho faz essa obra em nós. E este é o propósito que trazemos para esta manhã, ao ler Romanos, uma parte de Romanos, nós trazemos esta ênfase de perceber as necessidades relacionais que nós temos entre nós mesmos. Existem necessidades. E elas precisam do Evangelho, elas precisam de Cristo, elas precisam da cruz. Por isso nós vamos ler o capítulo 15, versículo 14. Romanos, capítulo 15, vamos ler o versículo 14. E este versículo vai servir então para nós como o esboço daquilo que nós vamos estudar, à luz das Escrituras, obviamente, usando aquele princípio que temos aprendido com a Igreja ao longo dos séculos. A Escritura interpreta-se com a Escritura. É o Espírito Santo que a usa, é Ele que nos convence, mas é a própria Escritura que interpreta a Escritura. Não há melhor intérprete para a Escritura do que a própria Escritura. São versículos mais claros, mais simples, que ajudam a esclarecer aqueles menos claros, aqueles de sentido mais obscuro e mais complexos. É a clareza de alguns versículos, é a clareza de algumas parábolas, é a clareza de alguns ensinos de Jesus e dos apóstolos que nos ajudam a esclarecer aqueles textos mais difíceis que as Escrituras têm. Paulo também escreveu coisas difíceis de entender. Pedro assumiu isso. O apóstolo Pedro, o líder, a coluna da igreja, ele reconheceu isso. E Paulo escreveu coisas difíceis. E nós podemos concordar com Pedro. Paulo escreveu coisas difíceis de entender, sim. Mas também Jesus disse coisas difíceis. Há coisas difíceis nas Escrituras. E nós precisamos trazer textos que são claros para nos ajudar a entender aqueles textos mais difíceis. Vamos ler juntos. Este versículo está projetado com calma. Vamos ler em voz alta este versículo que é a palavra do Senhor. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento,
aptos para vos amoestardes uns aos outros. Eu vou ler em duas outras versões que eu gostei. Estas duas outras versões da Bíblia, duas traduções diferentes para o português, trazem palavras um pouco diferentes. Enquanto olham para essa versão que está na vossa Bíblia, muito provavelmente, eu sei que é uma das mais usadas aqui no nosso meio, mas eu gostaria que ouvissem com atenção, como diz numa outra tradução em português. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vós estáis cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-vos, de se aconselharem uns aos outros. Uma outra tradução diz assim: eu estou certo de que vocês, meus irmãos, estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Esta expressão, dar conselhos, aconselhar-se, na versão que está aqui projetada, admoestar-se. Esta palavra admoestação, ela significa advertência. A palavra admoestar significa advertir, exortar, confrontar, repreender. Portanto, uma admoestação também pode ser uma reprovação, uma avaliação, uma crítica. E tudo isto é sinónimo de aconselhamento bíblico. Porque a palavra admoestar, ela no original, no grego, a palavra grega é noteteo. Noteteo. Não sei se já tinham ouvido falar disto, mas se começarem à procura de aconselhamento bíblico na internet, vai aparecer a palavra notético, aconselhamento notético. Quem começou a usar e projetou esta palavra, começou também um movimento de aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, que se tem espalhado por toda a terra. Usar as Escrituras e confiar que as Escrituras são suficientes para lidar com a alma humana, com os problemas da alma humana. No fundo, foi um retomar daquilo que nós acreditamos que Jesus fazia, que os apóstolos faziam, mas que com o advento da psicologia e da psiquiatria, os pastores ficaram como que, os pastores dos crentes, os cristãos, ficaram como que desautorizados e fragilizados para lidar com os problemas da alma, porque agora havia especialistas. E este movimento foi uma reação ao surgimento da psicologia e da psiquiatria, o movimento do aconselhamento notético. A palavra noteteo, esse verbo admoestar, confrontar, aconselhar biblicamente, ela aparece em alguns versículos na Bíblia e eu queria ler esta palavra grega está nestes versículos. Por isso, quando ela aparece em negrito, é porque por trás está esta expressão notético, noteteo. Atos 20:31, Paulo diz lá naquela conversa com os presbíteros de Éfeso: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, aconselhar biblicamente, confrontar, com lágrimas a cada um. 1 Coríntios 4:14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, para vos aconselhar biblicamente, como filhos meus amados. Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Este é o propósito da admoestação, do aconselhamento bíblico. Advertir aí é aconselhar, é confrontar, é corrigir, repreender, criticar, avaliar. Outro texto onde aparece este verbo por trás, numa língua em que o Novo Testamento foi escrito, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, Colossenses 3:16, bem conhecido de nós aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, ou seja, usando a palavra, mas essa palavra que está aí, aconselhai-vos, por trás está noteteo, o verbo. Outro texto, 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 14, 2 vezes aparece a palavra. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis, que recebam com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos
admoestam, aqueles que vos aconselham biblicamente. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, pacientes para com todos. Este é um dos melhores versículos para descrever o que é aconselhamento entre irmãos. Aconselhamento bíblico. Este versículo 14 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, descreve muito bem este momento do aconselhamento da igreja. Uns aos outros. É para todos. Não é só para os pastores, mas se há pastores, se há líderes, se há presbíteros, se há bispos no nosso meio, se há mestres, se há pessoas responsáveis por este ministério, devem ser recebidos com apreço, devem ser apreciados, devem ser valorizados. Pessoas que desempenham este trabalho de confrontar, de repreender, de ir até à pessoa para apontar, criticar, avaliar, exortar. Mais um texto, 2 Tessalonicenses 3,15, mencionando aquele que tem problemas, a questão do trabalho, ou não quer trabalhar, está com dificuldades, diz-se irmão, mas está a comportar-se como um incrédulo. Mas a exortação de Paulo é: não o considereis por inimigo, mas adverti-o no tetel como irmão. Ou seja, façam aconselhamento no tetel. Esta palavra não foi muito bem recebida. Durou, acho que 30, 40 anos. E havia mesmo uma associação nos Estados Unidos que se chamava Associação Nacional de Aconselhamento Noutético, ou de Conselheiros Noutéticos. Era a NENC. Mas virou ACBC, Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados. Eles tiraram o noutético, porque era difícil explicar o que é noutético. Mas ela veio para o português, chegou ao português. Mas ela traz estes textos todos, trazem esta ideia do que é o aconselhamento, a confrontação. Agora, há duas outras palavras que são usadas na Bíblia, e são dois textos importantes para a nossa reflexão nesta manhã, a nossa meditação, a exposição bíblica e o nosso aprendizado. Salmo 81, versículos 8 e 9. No Salmo 81, é Deus que está a falar com o povo. Ele diz assim: povo meu, ouve-me. Ouve-me, povo meu, eu quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Não deixes que ídolos entrem no teu coração. É Deus a exortar o seu filho, o seu povo. É Deus a chamar o povo porque Ele quer exortar. É uma outra palavra que significa testificar, declarar solenemente. É um momento solene. Deus quer conversar com o seu povo, o seu filho. É um outro texto muito importante acerca deste momento da igreja, ou dos momentos da igreja de confronto, de consolo, de exortação, repreensão, de admoestação. Hebreus 3, versículos 12 a 15. Hebreus 3, de 12 a 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Uma palavra bem conhecida no grego. O Espírito Santo é o Paráclitos, aquele que exorta, que consola. Exortai-vos, a tradução, sim, o sentido desta palavra no grego é chamar para o meu lado, é chamar para mim, para estarmos juntos, é convocar, é convidar, é dirigir-se à pessoa, apelar, para exortar, para solicitar, para confortar, para instruir, ensinar, admoestar, exortar, rogar, solicitar, pedir, consolar, encorajar, fortalecer pela consolação. Isto é o significado da palavra original do grego. Exortai-vos mutuamente. O mutuamente é uns aos outros. Cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação.
É um apelo do Espírito Santo. Este texto foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. É um apelo para quem está hoje sentado neste lugar. E nós já vimos que privilégio estar num ambiente como este. Que vantagem. Um ambiente em que estamos para isto. Viemos aqui para isto. Para ouvir uma exposição da Bíblia. Deus falar. Numa cadeira, acho que confortável, com uma base para poder escrever. Deus quer falar. Deus está a falar. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Ouve o Senhor. A admoestação, a confrontação é uma coisa boa. Ela é bíblica, ela é de Deus. Deus chama o seu povo para exortação. É uma coisa de Deus, ela é bíblica. E mais, a confrontação é um mandamento. Nós lemos há bocado o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. É um imperativo, é um mandamento. Aconselhai-vos, instruí-vos uns aos outros, confrontai-vos uns aos outros. Mas por que é que a confrontação é tão assustadora? Por que é que temos tanto medo da confrontação? Por que é que nós somos tão negligentes na confrontação? Por que é que nós ficamos tantas vezes com pavor da confrontação? Jesus explica. João 3,19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A confrontação, ela traz as obras más para a luz. E pecadores como nós, como eu, pecadores assim como nós, não costumam ficar confortáveis quando as suas vidas estão a ser inspecionadas, avaliadas ou criticadas. Nenhum de nós aqui gosta de ser inspecionado, avaliado ou criticado. Ninguém fica feliz porque alguém lhe liga e diz assim: olha, eu quero me encontrar contigo porque eu quero te admoestar, eu quero te confrontar, eu quero te criticar. Ninguém fica feliz com este tipo de informação, de anúncio ou de aviso. Ninguém gosta disto. Eu não gosto disto. Nenhum de nós gosta de ser inspecionado. Nós costumamos ser melhores em ver o argueiro ou cisco no olho do nosso irmão do que em ver a trave, a viga no nosso próprio olho. Nós somos muito mais capazes e prontos para ver o argueiro no olho do irmão do que ver a trave que está no nosso. Nós também temos pavor de confrontações por causa do modo problemático e não bíblico pelo qual algumas pessoas lidam com as confrontações. Como é que a pessoa vai reagir quando eu a confrontar, quando eu a criticar, quando eu a admoestar? Estas imagens, elas transmitem aquela ideia que eu com palavras talvez não consiga transmitir tão bem. Mas o dedo em risto, o dedo apontado um para o outro, aquela aparência de ira, de irritação, de impaciência. Quando se pensa em confrontação, pensa-se neste tipo. É este tipo de imagem que vem à nossa mente. Confrontar vai dar nisto. E eu não quero viver isto. Isto vai me deixar nervoso. Depois eu não durmo à noite. Depois isso afeta o meu dia, afeta o meu intestino, o meu apetite. Isto vai mexer com a minha pressão sanguínea. Eu até tenho diabetes. Eu até tenho problema de glaucoma. Como é que vão ficar os meus olhos? Ainda vou perder mais cabelo? Eu não quero viver estas coisas. Mas há alguns problemas comuns na confrontação que a tornam assustadora. Problemas que todos nós enfrentamos. Eu vou ler rapidamente, não vamos ter tempo, mas só mencionar. Se calhar não vai dar para vocês escreverem todos. Se tiverem depois desejo de ter estas notas, eu partilho convosco.
A confrontação normalmente... Então, alguns problemas comuns na confrontação, no aconselhamento, na repreensão, na crítica, que a torna tão difícil e tão assustadora, e às vezes nós queremos evitá-la a todo custo. A confrontação, número 1, a confrontação normalmente mistura a nossa ira e a nossa irritação pessoal com as perspectivas e propósitos bíblicos, divinos. Há uma mistura, e essa mistura estraga tudo. Número 2, a coleta mal feita de informações pode levar a conclusões incorretas sobre os factos, aquilo que ocorreu, o que estraga ou que sabota, faz sabotagem à confrontação, estraga a confrontação. Uma coleta mal feita de informações. Recebi mal informação, não fui criterioso a colher as informações de todos os lados. Número 3, a confrontação é com frequência danificada por julgamentos sobre motivação. Julgar a motivação do outro, o que é que ele queria, o que é que ele pensava, o que é que ele deseja. Então, essa pressuposição muitas vezes estraga, da motivação estraga a confrontação. Número 4, a linguagem inflamada, emocionada, palavras de condenação e tons de voz passionais, carregados de emoção, a voz a tremer, a voz elevada, frequentemente deturpam uma confrontação. Número 5. As confrontações são geralmente antagónicas. E por antagónica significa uma forte oposição de ideias, estão em lados opostos. E não momentos de preocupação amorosa para com a pessoa que precisa de repreensão. Número 6. Durante a confrontação, as Escrituras são mais usadas como arma de ataque, de arremesso, do que como um espelho para conscientização e guia para mudanças, para nós e para a outra pessoa, para ela se poder ver, usar a Escritura para ela ser um espelho para a pessoa ver aquilo que Cristo deseja nela, a forma de Cristo, o caráter de Cristo. Número 7. A confrontação, muitas vezes, mistura expectativas humanas com a vontade de Deus. Número 8. As confrontações geralmente ocorrem no contexto de relacionamentos quebrados. Só depois do relacionamento estar quebrado é que a pessoa vai tentar fazer a confrontação. E às vezes é tarde demais. Número 9. A confrontação geralmente demanda que as mudanças sejam um evento imediato, em vez de serem um processo. Mudança é um processo, muitas vezes. São poucos os casos em que alguém consegue mudar repentinamente, instantaneamente. Isto são alguns problemas que são comuns na confrontação, que a tornam tão assustadora e tão, tantas vezes, adversa, e temos aversão por ela também. Então, 3 perguntas à luz de Romanos 15, versículo 14. 3 perguntas de diagnóstico. Se têm a Bíblia aberta em Romanos 15, versículo 14, vamos fazer 3 perguntas. Estamos nós possuídos de bondade? Porque o apóstolo Paulo, ele estava convencido, ele tinha a certeza de que os irmãos lá em Roma estavam cheios de bondade. Eles possuíam bondade. Ele diz que estava certo de que aqueles irmãos estavam possuídos de bondade. E nós precisamos perguntar hoje a nós mesmos: eu estou também possuído de bondade? Outra pergunta que vamos fazer hoje: estamos cheios de todo o conhecimento? Porque Paulo disse àqueles irmãos: eu sei também que estáis cheios de todo o conhecimento. A pergunta é: irmãos, sentem-se plenamente instruídos? Nós sentimos-nos plenamente instruídos? Nós sabemos tudo o que é preciso saber para fazer a confrontação e a admoestação? E a terceira pergunta que nós vamos fazer a nós mesmos: sentimos-nos aptos, capazes para nos admoestarmos uns aos outros? Capazes de dar conselhos uns aos outros? Então nós vamos começar por responder à primeira pergunta. Estamos nós possuídos de bondade? Essa palavra bondade, ela significa integridade ou retidão de coração e vida.
Sim, ela tem a ver com gentileza. É integridade, retidão de coração e de vida, na vida. O coração está inteiro, dedicado ao bem e à bondade. E eu gostaria de ler alguns versículos no Novo Testamento que trazem esta palavra, exatamente esta mesma palavra que Paulo usou para responder a esta pergunta. Nós vamos ler alguns textos para entendermos o que é bondade e saber, então, se nós já estamos possuídos desta bondade. Gálatas 5, versículos 22 e 23. É a descrição do fruto do Espírito. E a pergunta que nós precisamos fazer é esta: estamos nós possuídos de bondade? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, significa paciência, benignidade, bondade, a mesma palavra, exatamente a mesma palavra que Paulo usou lá em Romanos, ele está a usar também com os Gálatas para descrever, é em grego e em português, a mesma palavra para descrever esta realidade do coração: fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Outro texto, noutra carta, Efésios 5, versículo 9. Um parênteses que Paulo faz para descrever o fruto da luz. Efésios 5, 9. Porque o fruto da luz, há pouco falamos do fruto do Espírito, o fruto da luz, em contraste com aquele que quer estar nas trevas e não quer vir para a luz, não quer a luz, não quer a confrontação, não quer a crítica, não quer o esclarecimento, não quer a demonstração. Mas o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Portanto, é fruto do Espírito, é fruto da luz. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Esta oração que Paulo fez pelos irmãos de Tessalónica. Ele diz: não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, é a mesma palavra, e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isto é obra de Deus. Outro texto que eu creio que vai ajudar a esclarecer esta questão da bondade. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. É um diálogo de Jesus, é um debate de Jesus. Ele está repetido em Lucas 18, versículo 19, exatamente este versículo, todas as palavras. A resposta de Jesus é esta: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu gostaria que esta ideia ficasse retida em nós. Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Estás-me a chamar bom porque achas que eu sou Deus? Poderia ser a continuação da conversa. Mas só há um que é bom, é Deus. Por isso, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Colossenses 3, 16. Já lemos, vamos ler de novo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós. Nós sabemos que o que Efésios 5 diz e Colossenses 3 são textos paralelos. Um diz enchei-vos do Espírito, o outro diz, a outra carta diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e eu e o meu Pai faremos nele morada. 1 João 2,15, esta ideia da morada. 1 João 2,15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Então estar cheio de bondade é estar cheio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estar cheio de bondade é sinónimo, é igual estar cheio de Deus, cheio do Pai, cheio do Filho, cheio do Espírito Santo. É ter Deus em nós. O único que é bom é Deus. Não há bondade nenhuma em nós.
Estarmos cheios de Deus é estarmos cheios de bondade. Portanto, a pergunta é: estamos nós possuídos de bondade? Estamos nós possuídos de integridade ou retidão de coração e de vida, de gentileza? A nossa parte, a parte que nos cabe para responder a esta pergunta é buscar a plenitude da divindade, do Espírito. É possível buscar, é possível procurar nos encher do Espírito, porque é um mandamento. Falando a palavra, lendo a palavra, fazendo oração, cantando hinos e cânticos espirituais. Esta é uma das formas de nos enchermos do Espírito Santo. A nossa parte é buscar a plenitude da divindade, a plenitude de Deus, o único que é bom, que nos pode encher com a sua bondade, com a sua natureza bondosa. Então, 3 perguntas que nós precisamos fazer à luz deste texto. Estamos nós possuídos de bondade? E a segunda pergunta: estamos cheios de todo o conhecimento? Estamos nós plenamente instruídos? Será que nós já sabemos tudo o que precisamos saber para nos admoestarmos uns aos outros? Então, sobre o conhecimento e sobre o saber, eu gostaria de ler alguns textos também do Novo Testamento que trazem luz a esta questão e que nos podem ajudar a responder a esta pergunta. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10, oração também de Paulo. Uma oração importante, uma oração inspirada por Deus, uma oração que nós podemos aprender a orar também por nós e pelos nossos irmãos. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus. Parece uma coisa muito grande, não é? Conhecer Deus plenamente, um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus insondável. Mas o que é que isto quer dizer? A segunda carta de Pedro ajuda também a responder. Segunda de Pedro 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por isso mesmo, versículo 5. Vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, fazendo um esforço sério, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, o saber. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que isto significa? Significa conhecer o que Jesus ensinou, o que Ele revelou. Nós só podemos conhecer verdadeiramente e plenamente Jesus, aquilo que Ele revelou de si. Aquilo que Deus revelou de si. Há coisas que Deus não revelou, há coisas que Jesus Cristo não revelou, nem os apóstolos revelaram acerca de Cristo. Por exemplo, alguns dados biográficos da sua infância e juventude, nós não sabemos. Há coisas que nós não conhecemos, simplesmente não nos foram reveladas. Mas aquilo que foi revelado, aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, aquilo que foi traduzido para a nossa língua, nós podemos conhecer. Conhecer o ensino de Jesus e dos apóstolos. E especificamente acerca deste ministério da admoestação, do aconselhamento, da confrontação. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos fazer um resumo dos textos que tratam deste assunto, do que Jesus ensinou sobre admoestação, confrontação, repreensão. Nós vamos introduzir este assunto. Para responder a esta pergunta, estamos nós cheios de todo o conhecimento, daquilo que Jesus ensinou? Espero que estes textos, sendo um resumo, nos possam ajudar a responder de forma afirmativa a esta pergunta. Estão aqui os textos de Jesus e dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que nos ajudam a responder a esta pergunta de forma afirmativa. Sim, eu conheço o que Jesus ensinou acerca da admoestação.
acerca do confronto. O que os seus discípulos, os apóstolos que ele chamou, a palavra que ele inspirou, o que ela ensina acerca da confrontação, da repreensão, da crítica, da avaliação, da ajuda que eu quero dar a um irmão através do confronto. E a introdução a este assunto está em Mateus 7. Mateus capítulo 7, de 1 até 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a introdução que Jesus dá a este assunto. E começa por uma autoconfrontação, uma autoadmoestação, uma autoexortação, uma autocrítica, uma autoanálise, um autoexame, antes de podermos chegar ao irmão. É assim que se introduz este assunto, foi assim que Jesus introduziu este assunto, foi convidando-nos, convocando-nos, ensinando-nos a olhar para dentro de nós, para a nossa própria vida, e para verificarmos se nós estamos a andar na luz, se já tratamos dos nossos problemas à luz da Palavra de Deus, diante do Espírito Santo, diante de um Deus que sabe todas as coisas. É assim que se começa, é assim que começa este ensino de Jesus acerca deste processo, que na verdade é um processo. E nós vamos descrever o processo com outro texto que Jesus ensinou. Ele não ensinou o texto, ele ensinou num discurso, mas Mateus escreveu. No capítulo 18 está registado o discurso de Jesus, o ensino de Jesus. E aqui está descrito o processo da confrontação, da demonstração. Mateus 18, versículos de 15 até 17. Talvez o principal texto no Novo Testamento acerca da demonstração. Anotem, guardem, memorizem, sublinhem. Este é um texto fundamental para este processo. Se o teu irmão pecar contra ti, ou simplesmente se ele pecar, se o teu irmão pecar contra ti ou contra outra pessoa, ou contra Deus, que é uma pessoa, vai arguí-lo, vai confrontá-lo, vai repreendê-lo. É o significado de arguição. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Vou ler numa outra versão que eu aprecio, que está em português. Se um irmão pecar contra ti, fala com ele em particular e chama-lhe a atenção para o erro. Se ele te ouvir, tu terás recuperado o teu irmão, a comunhão com ele. Mas se ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 outros e fala com ele novamente, para que tudo o que tu disseres seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresenta o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trata-o como gentio ou como cobrador de impostos. Neste texto está descrito o processo da confrontação. Primeiro passo, falar em particular. Fala em particular. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Falar em particular é o primeiro passo. Quando há um pecado, ou pelo menos a aparência de pecado, ou a indicação de um erro, de um pecado, de uma falha. Quando há na nossa percepção um pecado, o primeiro passo é falar em particular. Segundo passo, falar na presença de 1 ou 2 testemunhas. Então estão aí marcadas as frases que descrevem o processo. Segundo passo, se não ouviu, é na presença de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, levar 1 ou 2 pessoas. Porque 2 pessoas, basta levar uma pessoa connosco, comigo, já somos 2, não é? Já não é só 1.
Agora, levar 1 ou 2 já dá 2 ou 3 testemunhas, certo? Terceiro passo. Apresentar o caso à igreja. Este é o terceiro passo. Se não foi bem sucedido o segundo, passamos para o terceiro. Dizer à igreja, contar à igreja, envolver a igreja naquele processo, neste processo, que realmente é um processo. Não é um momento, é um processo. Quarto passo. Se não ouviu a igreja, tratar como gentio ou publicano. Isto é, publicano é pecador. Necessita, portanto, de ser separado da comunhão. Mas também precisa o quê? O gentio e publicano precisa ser evangelizado. Precisa ser convertido. O objetivo, neste texto, nós precisamos é sempre ganhar o irmão. Sempre. Esse é sempre o objetivo. É ganhar o irmão. Não é destruir o irmão. Não é fazê-lo perder-se. Há um texto em Tiago 5, final, nos últimos versículos de Tiago, da carta de Tiago. Diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É este processo. O objetivo é esse, é ser instrumento nas mãos de Deus para a conversão daquela alma, daquele pecado, daquele pecador. Mas há algumas implicações acerca deste quarto passo que foi descrito. Estamos a falar, portanto, de disciplina eclesiástica, bíblica. Nós estamos a falar do quarto passo, aquele de considerar gentio e publicano. E um dos textos que descreve esse quarto passo está numa história, ou numa instrução que Paulo dá de um facto que aconteceu em Corinto, na igreja de Corinto. Capítulo 5, 1 Coríntios 5, vamos começar no versículo 1, por ler o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ou seja, os gentios é normal fazerem essas coisas. É normal porque é o que eles sabem fazer, imoralidade. É por isso que se considera gentio alguém que anda na imoralidade. Versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio, quem também ultraje praticou. O quê? A imoralidade. Versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Portanto, não é para o inferno. A carne é destruída para que o espírito, a alma, seja salva. O espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós, igreja, o malfeitor. Portanto, estamos a falar aqui do que é típico dos gentios. Considerar alguém gentio é considerá-lo pecador, andar no pecado, na imoralidade, tem que ser tirado do meio, entregue a Satanás para a destruição da carne. Não vos associeis, não nos podemos associar, ter sociedade, comunhão, intimidade, não comer, expulsar. Ela tem que se sentir expulsa do meio da igreja. A pessoa que anda e vive no pecado de forma obstinada. Não ouve o irmão, não ouve os irmãos, não ouve a igreja, não ouve Deus. Ela tem que ser expulsa do meio da comunhão da igreja. Um exemplo disto, um exemplo no Novo Testamento, 1 Timóteo, se quiserem anotar, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Um exemplo deste quarto passo. Paulo chegou a este ponto com este irmão em Corinto, mas também a Timóteo. Ele escreve acerca de Himeneu e de Alexandre, que rejeitaram a boa consciência. Eles não estavam a ouvir a repreensão, a confrontação, e naufragaram na fé. E Paulo cita o nome deles, Himeneu e Alexandre, e ele diz assim: os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. É a igreja deixar essa pessoa à mercê de Satanás. Entregue a si mesma, entregue a Satanás, e ele vai fazer o que ele sabe fazer. Satanás sabe destruir um corpo.
Ele sabe destruir uma vida na história. Não na eternidade, mas aqui na terra, na história. E é isso que acontece com alguém que abandona o conselho de Deus, se entrega a si mesmo, ao seu caminho, fica entregue a Satanás. Outro texto importante acerca deste assunto, anotem Lucas 17, versículos 3 e 4. Outra coisa importante acerca deste processo: acautelai-vos, tenham cuidado convosco. Lucas 17, versículos 3 e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Portanto, esta questão do perdão é algo que tem que estar dentro de nós. É um mandamento. A atitude do cristão tem que ser de perdoar sempre. Não só 7 vezes, o Senhor Jesus disse, mas 70 vezes 7, ou seja, não tem fim. É perdoar e perdoar. Sempre que a pessoa vier arrependida, reconhecendo a sua culpa, o seu pecado, o cristão, o discípulo de Jesus, quem tem bondade, quem tem Deus, perdoa. Não questiona, não resiste, simplesmente obedece. Perdoa. Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É um mandamento. E eu gostaria de ter 1 hora a mais, agora só para falar de Romanos 14 e 15. Mas eu não tenho, eu vou ler os primeiros versículos só. Romanos 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Que haja esta atitude no coração de cada crente que segue Jesus. Alguém que está cheio de bondade tem que estar disposto a acolher. Ainda que a pessoa se apresente com debilidades, fraquezas na sua fé, ainda não aprendeu a saber como convém saber, ainda não tem todo o conhecimento, ainda está no processo, se calhar nos primeiros passos, ainda é um bebé espiritual. Não é para discutir opiniões, é para ler a Bíblia, é para ler o que Jesus ensinou, o que os apóstolos escreveram, o que eles pregaram. Capítulo 15, versículos 1 e 2. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. É procurar agradar o próximo. Não é eu impor a minha opinião, a minha posição. Eu não tenho que me agradar a mim mesmo. Eu não tenho que impor o meu ponto de vista. Eu quero o bem do outro. Eu quero fazer a melhor abordagem para que o outro entenda o que Deus quer dele. E depois, mais à frente, não está na projeção, mas se quiserem anotar os versículos 5 e 7 de Romanos 15, eu quero ler para os irmãos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Este mesmo sentir, o sentir da bondade, da gentileza, da paciência. Segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher o que é débil, o que está a chegar à igreja. Só chegou há 3 anos. Só chegou há 3 anos. Ela ainda precisa de leitinho espiritual. E depois o autor dos Hebreus e Pedro diz, não deviam já comer comida sólida? Não deviam já estar com alimento sólido, a comer outra coisa? Pois é, mas ele não cresceu ainda. Então ela precisa ainda de alimento líquido. Vamos ser pacientes, vamos acolher aqueles que se aproximam de nós, que trazem debilidades, que trazem um passado marcado ou pela ignorância, ou pela confusão, ou pelo medo, ou pelo engano. Mas chega até nós, chega a uma igreja que diz que é bíblica, uma igreja que prega a Bíblia. Vamos acolher como fomos acolhidos por Deus. Há quanto tempo conhece Jesus? Pensa em si. Quantas debilidades há na sua vida, no seu caráter?
na sua fé? Há quanto tempo conhece a Bíblia? Há quanto tempo lê a Bíblia? Há quanto tempo frequenta uma igreja cristã bíblica? Quantas debilidades há no seu testemunho? Quantas fraquezas? Quantos momentos de fraqueza, de pecado nas últimas horas, semanas? Pense em si e responda a esta pergunta. Estamos cheios de todo o conhecimento? Isto ajuda a aumentar o conhecimento até chegar ao pleno conhecimento de Cristo, do que Ele disse sobre confrontação e admoestação. Portanto, isto é o processo. O processo é este. O processo envolve isto. Mas vamos falar sobre a postura, a atitude, coisa interior, os sentimentos, a postura com que nós fazemos a confrontação. E este é o principal texto. Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 3 e depois vamos ler também do versículo 8 a 10. A postura para fazer a confrontação. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. O que semeia, versículo 8, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então eu gostaria de destacar 3 características na postura, na atitude de alguém que faz a confrontação. O que é a Bíblia? O que é que os apóstolos ensinam? O que é o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensina neste texto sobre a nossa postura? É um processo, a confrontação, e qual é a postura adequada? Brandura, mansidão. As palavras estão marcadas aí. Brandura, mansidão. Corrigir com o espírito de brandura. Prudência, guarda-te. Ser prudente, analisa. Olha para ti, vê as tuas fraquezas. 3. Identificação. Levai as cargas uns dos outros. Identificação. Empatia. Simpatia também. Identifica-te com ele. Tu também és pecador. Tu também és pecadora. Já estiveste, se calhar, no lugar dele, com menos instrução, com menos iluminação, com menos experiência. Número 4. Humildade. Não sendo nada. Nós não somos nada. Precisamos saber isso. Nós não somos nada. O nosso melhor até é uma ofensa para Deus. E o cristão tem que saber disso. Então nós temos que ser humildes. Não podemos achar que somos melhores do que alguém, porque nós não somos nada. É isso que está lá, no versículo 3. Versículo 5. Espiritualidade. Autêntica, genuína. É preciso semear para o Espírito. É preciso realmente ser espiritual. Ser cheio do Espírito. Ter comunhão com o Espírito. É preciso procurar a plenitude do Espírito. Número 6. Benignidade. Fazer o bem. Procurar o bem. Número 7. Perseverança. Se não desfalecermos. Perseverar. Não desistir facilmente. Perseverança. É assim, esta é a postura do crente que se envolve neste ministério precioso da confrontação. Valioso e importante. E vamos concluir com uma frase, não é minha, alguém disse muito bem, por isso eu uso. Então, alguém disse o propósito da confrontação, e por isso eu li e anotei e partilho convosco, porque creio que é bíblica esta frase, porque creio que ajuda a concluir este pensamento. O propósito da confrontação não é ir contra a pessoa, mas estar ao seu lado, indicando as coisas que Deus quer que ela veja, a pessoa veja, que ela confesse e que ela abandone. Isto é confrontação bíblica. Isto é admoestação. Isto é aconselhamento bíblico. Não é ir contra a pessoa, mas é estar ao lado dela, colocarmos-nos ao lado dela, indicando as coisas que Deus quer que ela veja, que ela confesse e que ela abandone. Isto é confrontação bíblica.
E agora terminar com a sabedoria de Provérbios. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém os beijos de quem odeia são enganosos. Capítulo 28, versículo 23. O que repreende ao homem ou à mulher, ou à criança, ou ao jovem, ou ao idoso, o que repreende ao ser humano, ao homem, à mulher, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia, bajula, ele só elogia com a língua. No início, no começo, é sempre melhor o elogio. Então, se queremos ser amigos, é só dizer coisas boas. Mas o que a sabedoria de Deus está a dizer é que no fim, a melhor recompensa vem para aquele que fez a repreensão e não o elogio. Porque no fim, a verdade, ela vem sempre à tona. Nada podemos contra a verdade. E se a pessoa é realmente à luz da palavra de Deus, à luz do olhar de Deus, ela é repreensível. Mesmo que alguém vá lá elogiá-la e aprovar o seu comportamento, no final das contas, é o juízo de Deus que vai prevalecer. Não é o nosso. Não é a nossa bajulação, não é a nossa palavra simpática. O que permanece é a verdade e a justiça de Deus. Então eu gostaria de vos deixar com um modelo de confrontação bíblica, com um acróstico. Acróstico é cada frase começa com uma das letras da palavra encorajar. A confrontação bíblica deve resultar em encorajamento, deve ter esse alvo. Ainda que no início ela entristeça, é uma tristeza segundo Deus, ainda que nas primeiras horas da confrontação a pessoa se sinta abatida, triste, maltratada, às vezes ofendida, mas isso faz parte do processo. É natural. Ela foi criticada, ela vai se sentir triste, mas no fim ela vai ficar com coragem. Coragem para lutar contra o pecado, o seu próprio pecado, contra o mundo, contra Satanás e vencer Satanás por meio da fé. De novo, eu não sou autor destas frases, isto aprendi com outra pessoa e anotei, mas quero partilhar convosco porque creio que é bíblico, creio que é para vos encorajar também. Letra E. Examine o seu coração. Letra N. Note bem qual é o seu chamado. O seu chamado é para representar fielmente a mensagem do Rei. É para representar Jesus, o Rei dos Reis. Somos só mensageiros. Somos só representantes. E a mensagem visa ajudar pessoas a perceber e aceitar a visão de Deus a respeito delas. É o que Deus pensa a respeito delas. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Eu só estou a representar um papel de mensageiro. Eu não sou o juiz. Eu fui chamado para representar um papel de embaixador do rei. Esse é o papel do confrontador, de quem faz a admoestação, do repreensor. Letra C. Controle as suas atitudes. Tenha atenção ao seu olhar, ao seu rosto, as suas mãos, o tom de voz. Cuidado com as atitudes. Controle. Letra O. Ore para usar sabiamente as palavras. R. Reflita nas Escrituras. Letra A. Admita os seus erros. Letra J. Jamais deixe de ouvir. Seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Seja pronto para ouvir. Ouça a pessoa, entenda com ouvidos de ouvir. Ouça o ponto de vista dela.
Não julgue motivações. Ouça as palavras dela. Faça perguntas para entender. Repita as respostas para confirmar. Letra A, de novo. Arrume tempo para reações. Arrume ou arranje tempo para reações. A pessoa precisa reagir à confrontação. O Espírito Santo precisa agir nela. Dê tempo, arrume tempo, arranje tempo. Abra uma janela de tempo para a pessoa reagir, para o Espírito Santo agir. Não tenha pressa. Letra R. Reanime a pessoa com o Evangelho. Reanime. Lembre-lhe da graça de Deus, do dom da vida eterna, do favor de Deus, da cruz. A obra está consumada. É possível alguém ter a certeza da salvação e da vida eterna? Sim, é possível. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. A obra está feita, está consumada. Jesus já pagou. Ele já deu o perdão. Reanima a pessoa com o Evangelho. Dê-lhe ânimo. Ela foi e é amada por Deus e sempre será. Deus quer que ela seja salva. Deus quer dar-lhe a vida eterna. 3 perguntas de diagnóstico. Estamos nós possuídos de bondade? Estamos cheios de todo o conhecimento? E a última pergunta. Sentimos-nos aptos para nos admoestarmos uns aos outros? Eu espero que ao fim desta 1 hora, pelo menos possamos dizer assim, mais apto. Eu anotei, eu prestei atenção ao que Deus disse. Eu prestei atenção ao que Jesus disse. É um resumo do que a Bíblia ensina acerca deste assunto. Eu posso dizer que eu agora tive pelo menos contacto com o conhecimento de Cristo, da sua vontade, do processo, da postura com que eu devo fazer. E, portanto, é um mandamento. Nós devemos fazer isto, devemos nos instruir e aconselhar mutuamente. É por isso que devemos acatar com apreço aqueles que nos treinam neste ministério da admoestação, da exortação, da confrontação bíblica, do aconselhamento bíblico. Devemos valorizar essas pessoas, frequentar o treinamento de aconselhamento bíblico, ler a Bíblia com essa perspectiva de ser ajudado e ajudar os outros, para podermos exortar, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser pacientes e longânimos para com todos. Portanto, o propósito da confrontação não é ir contra a pessoa, mas estar ao seu lado, indicando as coisas que Deus quer que ela veja, confesse e abandone. E eu estou certo, como Paulo estava certo. Eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, pelo menos todos vós que estivestes sentados aqui e que prestastes atenção às palavras que foram lidas, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Se alguém respondeu não a estas perguntas, o caminho foi apresentado. As respostas foram dadas. Eu convidei-vos a anotar. Se ainda respondem não a estas perguntas, podem consultar os textos em casa e preparar-se para este ministério. Porque este ministério foi concedido à Igreja. Foi concedido a cada discípulo de Jesus, a cada crente. É uma obrigação do crente confrontar outros crentes, depois de se confrontar a si mesmo. É por isso que nós vamos orar com uma canção. E eu convido os irmãos a ficar de pé e em espírito de oração, orarem comigo esta canção que nós vamos cantar. E depois eu peço aos irmãos, às irmãs, para aguardarmos no fim da reunião alguns instantes. Pode ser que alguém queira ficar sentado no lugar ainda a orar. Vamos respeitar este momento, este ambiente, para oração, para meditação. Não vamos começar logo a falar alto e podemos nos dirigir lá fora ou um pouco, pelo menos num ambiente aqui separado e falar em voz baixa, respeitando a necessidade que alguém sinta de se examinar a si mesmo, de responder a estas perguntas que foram feitas, de reler as suas notas
de confessar algum pecado, alguma confrontação mal feita no passado, a covardia, o medo, de confrontar no presente e renovar o compromisso com Jesus de fazer o certo no futuro, a partir de hoje, a confrontar a si mesmo e a confrontar os outros, de forma bíblica, de forma espiritual, divina, de forma que agrada a Deus. Convido os irmãos a ficarmos de pé e a então cantarmos esta oração.